Paciente feminino com queixa de dor e nodulação na face anterior da região proximal do antebraço. E aí você vai realizar o exame de ultrassom. E durante a realização do exame de ultrassom você observa essa imagem. E aí, que nodulação é essa? O que será que está acontecendo com essa paciente? Não se preocupe porque afinal você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética sempre direto ao ponto, com imagens, sugestão de laudo e discussão de caso, para quando você pegar um caso semelhante na sua prática, você acertar o diagnóstico e ajudar o médico solicitante. Vamos observar novamente, o paciente tem queixa de dor e nodulação na face anterior da região proximal do antebraço, bem nessa topografia, e você começa a fazer a sua avaliação e aqui é necessário uma técnica fina para você agregar no seu estudo. E aparece exatamente essa imagem. Olha só a posição do transdutor aqui nessa região, no plano transversal, a caixinha do Doppler. E agora, rodando aquela imagem arredondada no plano longitudinal. O que será que é isso? Como laudar esse caso? Isso que eu quero saber de você nesse vídeo agora mais completo. Qual é a sua hipótese diagnóstica? Aqui acompanhando com o Doppler, e eu vou te passar exatamente qual é a técnica que eu utilizei para fazer esse rastreamento e detalhar exatamente o que está acontecendo aí neste caso. E aí, já tem uma hipótese diagnóstica para o seu paciente? Olha só agora acompanhando proximalmente novamente, que eu estou fazendo um rastreamento no plano transversal, fui e voltei, principalmente onde aparece essa imagem, usando o Doppler e testando. E existem alguns parâmetros técnicos para você otimizar o seu Doppler e tentar ver a vascularização desta imagem. E agora no plano longitudinal, aquela imagem já demonstrada. Quero saber qual é a sua hipótese. Bom, aqui temos uma trombose venosa superficial. Exatamente isso. Primeira grande dica: sempre que você vai avaliar partes moles e quer analisar a veia, a mão tem que ser leve, porque as veias normalmente elas são compressíveis. Se você pesa a sua mão, você não enxerga a veia, então deixa a mão leve. Mão leve, plano transversal, ó, consigo ver a veia, uma bolinha preta. E aí a partir disso eu vou acompanhando ela. Primeira dica, não apertar o seu transdutor. Segunda dica, olha como eu liguei o Doppler e eu começo a movimentar e às vezes aparece o fluxo aqui nessa imagem. Segunda grande dica é o seguinte, o sangue ele passa na veia de distal para proximal e ele tem um fluxo lento. Quando a gente liga o Doppler, a gente observa movimento, ou seja, coloco o meu aparelho para analisar uma artéria, eu consigo observar o fluxo na mesma hora. Na veia o fluxo é um pouco mais lento, então tem que aumentar a sensibilidade do meu aparelho, aumentando o ganho do Doppler e reduzindo o PRF ou escala. E o que eu costumo adicionar? Compressão distal. Assim eu forço esse fluxo a passar mais rápido e o Doppler fica evidente mostrando o sangue passando dentro da veia. E vamos ver o que acontece. Ó. Começa esse rastreamento num vaso normal. Olha só, vou comprimindo, vou analisando. Toda vez que eu comprimo aparece o Doppler. Então estou utilizando a técnica de compressão distal. Cheguei na área nodular, agora observem aqui essa bola que não é preta, não está anecóica, está hipoecogênica, um pouco ecogênica, que é bem o local do trombo e ela não é compressível. Uma característica que você pode analisar ao modo B pelo seu exame é a compressibilidade. Se não é compressível, indica ali uma trombose ou na região ou até proximal. Assim como eu tenho uma bexiga, se você tapa um cano lá na região proximal, a hora que você vai tentar comprimir, você não consegue. Então grave isso para você utilizar nos seus exames de imagem. Ó, já passei 3 dicas. Primeira dica foi mão leve para avaliar veia. Segunda dica foi compressão distal para ver o fluxo passando mais rápido, aumentando a sensibilidade do seu aparelho. Terceira dica, quer testar para ver se tem trombose na região proximal, compressão. E aí cheguei aqui na região, continuei a compressão, olha só como não tem nenhuma vascularização. E aqui as outras veias
de aspecto normal, continuam pérvias com vascularização. Então fui rastreando, e aí justamente nesta veia, a hora que eu rastreei, ela estava obstruída, as demais, as colaterais, estavam preservadas. Voltei para ela, olha só como tem um conteúdo ecogênico de permeio, que é o trombo, isso tudo no plano transversal. Para rastreamento de veia, o plano transversal ele é o ideal. E proximal, olha como ele já recebe, quando ele chega na outra veia, como a outra veia já está pérvia. Então, relembrando aqui os planos, aqui nós temos pele, subcutâneo e músculo, ou seja, veia no subcutâneo, estou diante de uma veia superficial. Nós temos o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo. E aqui demonstrando exatamente a topografia da trombose, plano longitudinal, plano transversal, características no exame: não era compressível e não tinha fluxo ao Doppler na região do trombo. Como que eu laudaria esse caso? Veia cubital mediana, nome do vaso, apresenta material ecogênico e heterogêneo sem interior, não compressível e com ausência de fluxo ao Doppler, que se estende por cerca de 3 centímetros. Conclusão: trombose venosa superficial da veia cubital mediana, que geralmente está associada a uma inflamação, então você pode utilizar o termo tromboflebite. Mas, Matheus, você fala mais de músculo, que caso é esse de vascular? Quem faz músculo tem que ter uma noção básica de análise dos vasos, e é isso que eu quero te passar aqui. Quando a gente fala de sistema venoso, a gente tem um sistema venoso superficial, ou seja, localizado no subcutâneo, e o sistema venoso profundo, entre os planos musculares. Esse sistema venoso, eles se comunicam. E é importante, todo mundo já deve ter ouvido falar da trombose venosa profunda. Então essa foi uma trombose venosa superficial. E aqui eu trouxe um exemplo de uma veia normal. A veia poplítea, na região do joelho. Olha aqui, tem uma artéria e tem uma veia. E você pode simplesmente comprimir. Olha só, ela é compressível, aspecto normal. Com isso eu já descarto uma trombose da veia poplítea ou do segmento venoso proximal. E aqui demonstrando os vasos superficiais. Exemplo, braço, a gente tem a cefálica e a basílica, que são veias superficiais. Cefálica e a basílica. E as profundas, a gente tem braquial, a gente tem radial e ulnar. São essas as veias profundas, e esses dois sistemas se comunicam. Então, o que é a trombose venosa superficial? Ela ocorre quando um coágulo de sangue se forma em uma veia superficial, geralmente nos membros inferiores. No nosso caso, ele é interessante porque foi no membro superior. E é uma condição frequentemente associada à inflamação da veia, tromboflebite. É menos grave que a trombose venosa profunda, mas temos que tomar muito cuidado com esse paciente, porque a trombose venosa superficial e profunda compartilham os mesmos fatores de risco. Então, ela pode progredir para TVP ou embolia pulmonar, especialmente em pacientes com fatores de risco significativos. Por isso que depende da sua especialidade. Se você é um ultrassonografista, já sabe fazer vascular, já rastreia as veias profundas, para você descartar isso. Se você não sabe nada de vascular e viu aquilo que chamou a atenção, mas você conseguiu caracterizar que era uma veia e já indicou que é uma trombose, você ajudou bastante. E aí, se na sua região tem algum colega que faça, encaminhe esse caso para ele avaliar. Você pode colocar isso na sua sugestão de laudo. Recomendo estudo específico vascular do membro superior, do membro inferior, sistema venoso superficial e profundo. Assim você tem um detalhamento melhor para descartar a associação com a trombose venosa profunda. Quais são os fatores de risco para a trombose venosa superficial? Trauma ou lesão local na veia, imobilização prolongada, varizes, que são comuns em veias superficiais, terapia hormonal e gravidez, aumentando o risco de hipercoagulabilidade, doenças inflamatórias sistêmicas, como as trombofilias. Como que o paciente chegou na agenda? Como é que ele refere? Geralmente ele fala que tem dor na área afetada. Pode estar um pouco vermelho e um pouco quente a região. E ela sente um inchaço, um endurecimento, bem no trajeto da veia, como se fosse um cordão. E normalmente sem sintomas sistêmicos. A gente não pode esquecer de descrever vaso. Qual é o vaso acometido? Qual é a localização? E definir a extensão. Se é no terço proximal, se é no terço médio, se é no terço distal, se possível colocar em centímetros, porque um controle evolutivo vai mostrar se esse trombo está progredindo, se ele está aumentando ou se através da terapia adequada
ele está apresentando uma resolução. Qual que é a característica do trombo? E tem a fase da doença. Geralmente o trombo mais agudo aumenta mais o calibre da veia, é um trombo mais hipoecóico, e quando ele vai ficando mais antigo, ele vai ficando mais hiperecogênico e a veia volta ao calibre normal. No nosso caso aqui, já estava aqui nessa transição, conteúdo um pouco mais ecogênico, voltando ao calibre normal do vaso. E descrever a técnica utilizada que você fez o diagnóstico. Foi uma ausência de compressibilidade? Foi ausência de Doppler? Aqui no caso a gente tinha os dois pontos. Quais são as dicas práticas em relação a esse caso? Lembrar desse diagnóstico na avaliação do sistema musculoesquelético. Não quero que você seja um especialista em vascular, mas quem faz músculo tem que saber o básico de como funciona o sistema venoso. Porque se você se depara com uma nodulação na sua prática, você tem que observar a relação daquela nodulação com a veia. Exemplo, neste caso, a paciente veio para a agenda de ultrassom musculoesquelético fazendo com queixa de nodulação em partes moles e era uma trombose venosa superficial. Por isso é importante quem faz músculo esquelético saber o básico de como avalia o sistema venoso e saber como é uma trombose. Por isso, precisamos entender o básico do sistema venoso, tanto superficial quanto profundo. E a técnica de exame para descartar trombose. Passei para vocês. Principal dica, mão leve, principalmente no sistema venoso superficial. Sempre testando a compressão para descartar a trombose. Você liga o Doppler, aumenta a sensibilidade, faz a compressão distal para observar o fluxo. Lembrar que é um fluxo lento, mesmo em pacientes normais com as veias pérvias. Se você liga o Doppler e não calibra, colocou ali em cima, é capaz de você não enxergar o fluxo ao Doppler. Por isso que comprimindo você aumenta aquela velocidade e você consegue detectar o fluxo ao Doppler. E se você já sabe, já conhece mais do ultrassom e do sistema venoso, é importante descartar a extensão para as veias profundas. Não está muito seguro, recomendo uma complementação com estudo específico. Essa aqui foi a referência utilizada e te convido a conhecer o MSKD, o curso completo em ultrassonografia músculo-esquelética, que te ensina do zero ao avançado praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Grande abraço e até o próximo caso.